Olá, queridos alunos, estamos aqui novamente juntinhos para mais uma aula de biologia. Dessa vez vamos tratar dos conceitos de ecologia. Acompanhando aí pelo seu livro, você pode abrir no capítulo 5, na página 50, que é onde está aí esse conteúdo que nós vamos explicar agora, tá bom? Continuando então. O termo ecologia, ele foi empregado pela primeira vez em 1866. Ele é a junção de duas palavras gregas, eco e logia. Do grego é oikos, que significa casa, ambiente, e logia significa estudo, certo, gente? Então, é o estudo da casa, ou o estudo do ambiente, tá? Como está discriminado aqui no slide, ó. Eco, que veio da palavra oikos, que significa casa, ambiente, e logia, que significa estudo. Então, é o estudo do ambiente, estudo da casa, né? Onde os seres vivos estão. E o significado de ecologia, né, do termo é o estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então, não é o estudo das interações somente dentre os seres vivos, tá? É o estudo da interação dos seres vivos e do meio ambiente que os cercam. Ok, gente? No ecossistema, ou em ecologia, nós temos níveis de organização, que vai do átomo até a biosfera, tá? Aqui, nós não vamos falar os níveis até organismos, tá? Porque a gente já viu isso lá no primeiro bimestre. Então, de organismo em diante, nós vamos ter organismo, né? População, comunidade, ecossistema e biosfera, tá? Aonde o organismo é capaz de executar um conjunto de reações químicas metabólicas responsáveis pela sobrevivência e reprodução. Isso é um organismo, tá? Vai desde uma bactéria, que é um ser vivo unicelular e bem rudimentar, né? Até os animais de grande porte, né? Os mamíferos, etc. População. Pois a gente vai ver isso aqui lá na frente, tá? População, grupo de organismos individuais da mesma espécie que vivem em uma área específica. E comunidade, diferentes espécies que vivem em um local específico, potencialmente interagindo entre si. Então, quando várias populações, como está aqui, ó, uma população de elefante, uma população de zebra, né? Quando essas populações vivem todas em um determinado espaço, a gente diz que tem ali uma comunidade. E ecossistema é a interação do componente biótico, que é a comunidade, com os fatores abióticos do meio, que a gente vai ver já já aqui o significado desses dois termos aqui, tá? E a biosfera? Biosfera é a camada superficial do planeta que ocorre vida, reúne todos os ecossistemas. A gente também vai falar um pouquinho sobre a biosfera, separadamente, tá, gente? Aqui é uma imagem, como eu falei, dos níveis de organização dos seres vivos num ecossistema, tá? Que a gente já falou sobre aquilo. Aí vamos ver aqui a biosfera. O que a gente pode falar sobre a biosfera? Desculpa, gente. É a região do planeta ocupada pelos seres vivos. Ok. Então, aqui, ó, região do planeta ocupada pelos seres vivos. Os limites da biosfera se estendem desde as altas montanhas até as profundezas das fossas abissais marinhas, ou seja, até o fundão do mar. É possível encontrar vida em todas as regiões do planeta, por mais quente ou fria que elas sejam. Então, a biosfera ela vai incluir a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Isso aqui tudinho, ó, vai formar a biosfera, ok, gente?
Biosfera, devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em 3 partes distintas. Aqui chamamos de biociclos, tá? Então, nós vamos ter o primeiro aqui, ó, epinociclo, que são os ecossistemas de terra firme, como as florestas, as montanhas, a areia da praia, tá? A praia em si, não lá na água, tá? E vários outros ecossistemas que a gente tem, os desertos, enfim, todos os ecossistemas que a gente tem, ecossistemas terrestres, tá? A gente vai chamar de epinociclo, ok, gente? Passando. O segundo é o thalassociclo, que são os ecossistemas de água salgada do globo terrestre. Então, todos os oceanos e mares, tá? Inclui aí o thalassociclo. E o liminociclo, que são os ecossistemas de água doce do globo terrestre. Então, são os rios, os lagos, né? As águas subterrâneas, né? São ecossistemas de água doce, tá bom, gente? Mais uma vez, só para a gente fixar o que é ecossistema, é o sistema ecológico que inclui o conjunto das relações dos seres vivos entre si e destes com o ambiente. Biogeocenose e biossistema, tá? Então, eles têm uma relação entre eles e entre o ecossistema, tá? E entre o ambiente em si, tá? Aí aqui a gente tem uma fotozinha, né, que a gente está vendo essa interação, né? A gente tem água, a gente tem ar, a gente tem a luz solar, a gente tem os gases, né? E a relação disso com todos os seres vivos. Até a poluição, tudo que está aí no nosso meio ambiente. Agora vamos falar sobre aqueles termozinhos que eu falei sobre fatores abióticos e bióticos. Começando aqui do abiótico, o que são fatores abióticos no meio ambiente? É a temperatura, é a água, é a luz, é a pressão, são os nutrientes, os sais, a terra, o solo, né? As rochas. Então, tudo que não tem vida. Tudo que não é vivo, a gente chama de abiótico. Biótico, gente, a gente vai ver no próximo slide, é aquilo que tem vida. Quando a gente bota o Azinho aqui na frente, a gente diz o quê? Não vida, significa não, esse A na frente. Então, é tudo que não tem vida faz parte dos fatores abióticos de um meio ambiente. São vários, tá? A luz solar, né? O vento, a luminosidade, o solo, né? Tudo isso aqui são fatores abióticos. Então, continuando, vamos ver aí o que são fatores bióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos, todos, desde os vegetais aos animais, às bactérias, aos fungos, protozoários e etc. Todos esses seres vivos fazem parte dos fatores bióticos. Então, uma definição bem clássica para ecossistema é a interação dos fatores bióticos com os fatores abióticos, ou seja, a interação dos seres vivos com tudo que está à volta no meio ambiente, tá? Essa definição aqui, a gente já aprendeu ela desde lá de trás do ensino fundamental, né? O que é uma espécie? É o conjunto de pessoas, animais ou vegetais que apresentam as mesmas características e a mesma família dentro da classificação, tá? Espécie animal, vegetal, categoria de classificação taxonômica usada para descrever os seres que morfologicamente são parecidos, se reproduzem, gerando descendentes férteis. Isso é a definição de espécie, tá? Continuando aí, a gente vai falar algumas definições e termos importantes da ecologia, tá, gente? Então, o próximo aí, ó, é população. O que é população? Conjunto de organismos da mesma espécie que vive em uma determinada área. Então, tá vendo aqui, ó, esse monte de zebra? São organismos da mesma espécie. Então, esse conjunto todo aqui, ó, forma uma população.
E comunidade? O que seria comunidade? É o conjunto de organismos de espécies diferentes que vivem numa determinada área. Poderia ser o conjunto de populações diferentes, tá? Como está aqui na imagem, ó, a gente vê as zebras, a gente vê aqui a girafa e vários outros seres vivos aqui nessa imagem. Então, a gente diz que isso aqui é uma comunidade, porque tem várias espécies diferentes morando, vivendo, coabitando ali naquele mesmo lugar, tá? O que vem a ser habitat, esse T aqui é mudo, tá? E nicho ecológico. Habitat, gente, às vezes faz confusão nesses dois termos, então prestem atenção. Habitat é o lugar em que uma pessoa, uma espécie é encontrada. Isso é seu endereço dentro da comunidade, tá? É a casa onde o ser vivo vive, tá? E o nicho ecológico? O nicho ecológico é o conjunto de relações que as espécies mantêm com outras espécies e com o ambiente físico. Então, são as características daquele ser vivo, tá? É como ele se reproduz, o que ele come, os hábitos, se são diurnos, se são noturnos. Então, é o conjunto das relações que as espécies mantêm umas com as outras, né? São os hábitos, a maneira daquele ser vivo viver, tá? Então, eu trouxe aqui para definir melhor o que é nicho ecológico, porque habitat é muito fácil, né? Habitat não tem dúvida. Habitat é o local onde a espécie vive. Não tem erro. E nicho ecológico? Então, nicho ecológico é o modo de vida de cada espécie dentro do seu habitat. Representa o conjunto de atividades que a espécie desempenha, incluindo relações alimentares, se é carnívoro, se é herbívoro, né? Obtenção de abrigo e locais de reprodução, ou seja, como, onde e à custa de quem a espécie se alimenta, para quem serve de alimento, ela também vai servir de alimento para alguém, né? Quando, como e onde busca abrigo, como e onde se reproduz, tudo é nicho ecológico. Numa comparação clássica, o habitat representa o endereço da espécie e o nicho ecológico equivale à participação ativa ou passiva no meio ambiente, tá? Eu acho que agora ficou bem claro e não tem dúvida com relação a isso. Outros termos importantes em ecologia é falar sobre os organismos autótrofos e heterótrofos. Esses termos eu já usei em sala de aula com vocês, né, e já defini eles, mas vale a pena a gente revê-los, tá? Então, organismos autótrofos são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, utilizando a luz solar e produzindo oxigênio. São os organismos fotossintetizantes, tá? Que produzem moléculas orgânicas, né? A partir da fotossíntese. E aí nós vamos ter quem são os fotossintetizantes? As plantas, as algas e as cianobactérias, ok? E os organismos heterótrofos ou heterotróficos, também pode usar essa terminologia, são organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tendo assim que utilizar ou comer a energia produzida por outro ser vivo, né? Vai ter que se alimentar de outro ser vivo. Então, é toda a galera que não faz fotossíntese. Toda a galera que não faz fotossíntese, desde bactéria, fungos, animais, né? Toda essa galera aí é heterótrofas, tá? E aí não faz fotossíntese e é classificado como heterótrofos, ok, gente? Então, aqui nós temos os níveis tróficos, tá? Esses níveis tróficos aqui diz respeito à energia. Quando a gente fala de energia em ecologia, gente, a gente está falando da cadeia alimentar, tá? Da alimentação que gira em torno desse ecossistema, tá? Então, o que são níveis tróficos? É o conjunto de indivíduos que se alimenta dos mesmos nutrientes e estão colocados em um mesmo nível trófico. Tá? Os produtores estão colocados no primeiro nível trófico, aqui ó, produtor, tá? Primeiro nível trófico.
Os consumidores primários, aqueles que se alimentam dos produtores, que são os herbívoros, e constituem o segundo nível trófico. Então, tá aqui, ó, consumidor primário. São os herbívoros, são todos os animais que se alimentam de vegetais. Os consumidores secundários compõem o terceiro nível trófico, sendo aí os carnívoros, ou seja, aqueles que se alimentam dos herbívoros. Após esse, existe o quarto nível trófico e assim por diante, tá? Os animais que se alimentam do consumidor secundário, por aí vai, tá? Até chegar aos decompositores. Os decompositores ocupam sempre o último nível da transferência de energia, formando um grupo especial que degrada tanto produtores quanto consumidores. Então, os decompositores, a gente vai falar deles daqui a pouco, ele vai decompor toda a matéria orgânica, seja vegetal ou animal, tá? Eles vão decompor toda essa matéria orgânica e se alimentar de qualquer um desses seres vivos que estejam mortos no ambiente, tá? Então, tá aí, ó, mais uma imagem para a gente acompanhar aí a matéria, né? A mesma coisa da imagem anterior. Vamos para cá. Ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia, sempre no sentido dos produtores para os consumidores. A energia tem, portanto, um percurso acíclico, ou seja, ela é unidirecional. Vai dos produtores até chegar lá nos decompositores, tá? É importante dizer também que a cada nível trófico que sobe, a quantidade de energia diminui, tá? Então, se nós temos aqui os produtores, né, que são os vegetais, uma quantidade de energia das plantas, quando chega aqui, ó, essa quantidade já diminui. Por quê? Porque a girafa comeu o vegetal, certo? Ela gastou um pouco da energia e ela também foi comida pelo leão. Então, a cada nível trófico que passa, a quantidade de energia diminui, tá, gente? Então, onde tem maior quantidade de energia? Nos produtores, tá? A transferência de nutrientes fecha-se com o retorno dos nutrientes aos produtores através da decomposição. Fluxo de energia e ciclo da matéria. Cadeia alimentar. O que seria uma cadeia alimentar, gente? Sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Simples assim, é aquilo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá? Que vai do produtor unidirecionalmente até o final dessa cadeia. Aqui, no caso, essa cadeia é assim, ó. Você tem o produtor, que é o vegetal, que serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário. O gafanhoto vai servir de alimento para o consumidor secundário, que é o sapo. O sapo vai servir de alimento para o consumidor terciário, que é a cobra. E a cobra vai servir de alimento para a águia, que é o consumidor quaternário, desculpa. Tá? Então, essa cadeia aqui, essa sequência unidirecional aqui, ó, é a chamada de cadeia alimentar, tá? A gente vai ver que é diferente de teia alimentar, ok, gente? Continuando. O conjunto de seres vivos de uma comunidade que se alimentam e servem de alimentos uns aos outros constitui uma cadeia alimentar ou cadeia trófica. É aquilo que a gente acabou de ver, né? Então, o primeiro nível trófico é sempre o produtor. E aí, por aí vai, o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Aqui nessa quaternário. Aqui nessa cadeia alimentar, nós temos aí esses 4 seres vivos participando dela. Numa cadeia alimentar, cada ser vivo ocupa uma determinada posição designada o quê? Nível trófico. A gente já entendeu o que é nível trófico, de acordo com a fonte principal de alimento. Nas diferentes cadeias alimentares, podemos encontrar normalmente 3 tipos de categorias de seres vivos, que são os produtores, os consumidores e decompositores. Eu estou repetindo um pouco para fixar bem aí para vocês a matéria, tá bom, gente?
Vamos falar de cada um deles. Consumidor, produtor, a gente já falou, né? Que são os vegetais. Aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são os seres fotossintetizantes. Os consumidores são os seres heterotróficos, que se alimentam direta ou indiretamente da matéria orgânica produzida pelos produtores, tá? Então, o consumidor necessariamente será um ser heterótrofo, tá? Consumidor primário. Ou consumidor de primeira ordem, são os herbívoros e alimentam-se exclusivamente dos produtores. Ocupam o quê? O segundo nível trófico, já que o primeiro nível trófico é sempre o produtor, tá? Consumidor secundário ou de segunda ordem, designam-se predadores ou carnívoros e subsistem à custa dos herbívoros, ocupa o terceiro nível trófico. Esse carinha aqui, a gente viu que ele ocupava o quarto nível trófico naquela cadeia alimentar, mas ele pode ocupar também o terceiro nível trófico, tá? Porque ele pode comer algum outro ser vivo que se alimenta diretamente dos vegetais. Ele pode comer um herbívoro, por exemplo, tá? Existem ainda consumidores de terceira e quarta ordem, e assim sucessivamente. Contudo, as cadeias alimentares são, de uma maneira geral, curtas, não contendo mais do que 5 ou 6 níveis tróficos. Aqui, gente, a gente está falando, tá vendo os decompositores, né? Os decompositores são as bactérias e fungos que vão se alimentar da matéria orgânica morta, tá? São seres vivos que transformam a matéria orgânica em matéria mineral, devolvendo essa matéria para o solo. São os decompositores que asseguram o retorno progressivo ao solo da matéria mineral, sendo esta utilizada pelos produtores que produzem de novo matéria orgânica. A gente chama os decompositores de recicladores do ambiente, do meio ambiente, porque eles pegam aquela matéria orgânica morta e decompõem aquilo ali e devolve para o solo toda a matéria transformada em matéria mineral, tá? Então, a gente chama os decompositores de recicladores do meio ambiente. Teia alimentar. A teia alimentar é diferente da cadeia alimentar, tá? A gente vai ver agora. São várias cadeias alimentares que se entrelaçam. Então, as teias alimentares, na verdade, elas são uma junção de várias teias alimentares, de várias cadeias alimentares, né, que se entrelaçam. As relações ecológicas são múltiplas e o alimento disponível é utilizado por vários indivíduos. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma cadeia alimentar, aqui a gente está vendo outra cadeia, aqui a gente está vendo mais duas, tá? Mas a gente está vendo também que essas cadeias alimentares aqui, elas se interligam, tá vendo? Olha, a zebra, ela come as folhas das árvores, mas ela come verdura também. Ó, tá vendo? A zebra come verdura, come as folhas das árvores, certo? A zebra, ela vai servir de alimento para quem? Para a onça, por exemplo, que também vai servir de alimento para a onça o coelho, né? A cobra, ela vai servir de alimento para o gavião. O gavião não vai comer só a cobra, ele pode comer a raposa, ele pode comer a coruja, ele pode comer o lagarto, ok, gente? Então, isso aqui já não é uma teia alimentar, a gente chama, não é uma cadeia alimentar, isso aqui tudo já se transformou numa teia alimentar, que é onde as cadeias alimentares, elas se entrelaçam, tá? Gente, a aula foi rápida, porque o conteúdo é fácil, né? O conteúdo é bem tranquilo, é uma matéria que a gente já estudou lá no ensino fundamental também, tá? Então, eu quero pedir para vocês darem uma olhada no livro, no capítulo 5, ok? A partir da página 50, darem uma lida no conteúdo do livro, fazerem as atividades do livro, que está lá também no capítulo 5, e as atividades que eu vou postar aqui, que eu postei aqui na plataforma, tá? As atividades e exercícios que eu postei aqui, para ficar registrado aqui também,
tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou com saudade, né? Querendo estar junto novamente, mas por enquanto a gente fica por aqui e eu desejo que vocês tenham um ótimo estudo, uma ótima semana e se cuidem, tá bom? Um beijo.